Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos para a nossa penúltima aula de matemática do volume 2, do nosso livro volume 2, certo? Então hoje, a nossa aula, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre a questão do dobro, triplo, quádruplo e também sobre os números que nós dizemos que eles são múltiplos, tá bom? Então vamos lá. Quando se fala da palavra dobro, é o mesmo que multiplicar qualquer quantidade pelo número 2. Observe esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu peguei o número 6. E para saber o dobro do 6, é bem simples. Eu apenas multiplico ele 2 vezes. Então, 2 vezes o 6 vai dar 12. Então, o dobro de 6 é o mesmo que 12. É a mesma coisa que somar aquele número 2 vezes. Olha, dobro vem da palavra, olha a primeira letrinha D. De dobro vem de 2, certo? Então, toda vez que você ouvir a palavra dobro, você vai se lembrar da palavra, do número 2. Então, se eu falar, aqui eu dei um exemplo do 6. Se eu falar o dobro de 10, então eu vou repetir e somar o 10 2 vezes. É o mesmo que 2 mais 2. Eu vou dar um exemplo com uma imagem, né? Se eu falo o dobro desse brinquedo, dessa boneca, então eu já entendo que vai ser 2 vezes aquela boneca. Quando eu falo de quantidade, eu falo com números, de números. Então, o dobro de 6 é o mesmo que 12. Eu poderia dizer o dobro de qualquer número de 1 a 10. Aqui eu usei o exemplo do 6. Eu poderia falar um número maior, se eu falasse assim, por exemplo, o dobro de 150. É só eu já entender que eu vou somar aquela quantidade 2 vezes, ou vou fazer a multiplicação. 150 mais 150 dá um total de 300. Então, a partir de hoje, toda vez que você ouvir falar na palavra dobro, você vai lembrar que você vai somar aquela quantidade 2 vezes, ou que você fará a multiplicação pelo número 2, tá? Toda vez que eu falo o resultado de um dobro, aquele resultado eu posso dizer que é um múltiplo. É o resultado daquela multiplicação. Ó, multiplicação, múltiplo. Essas duas palavrinhas, elas se parecem. Uma tem a ver com a outra. Tudo bem? E a palavra triplo? O triplo de uma quantidade ou de um número é o mesmo raciocínio do dobro. Então, olha só. Triplo. Eu lembro do número 3. Toda vez que eu pensar no triplo de um número, eu vou fazer a multiplicação por 3, ou eu vou somar aquele número 3 vezes. Veja o exemplo que eu separei para você aqui, ó, o triplo de 9. É o mesmo que se eu somar ou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 9, 27. Ou então eu vou fazer 9 mais 9 e mais 9. Eu vou repetir aqui, ó, 9 mais 9 e mais 9, e eu vou encontrar o múltiplo dele, que é o resultado, que vai ser 27. Tudo bem até aí? E quando eu falo na palavra quádruplo? Quádruplo, lembra o número 4. É o mesmo raciocínio, a mesma ideia de dobro e de triplo. Então, quando eu falo o quádruplo de 1, eu vou multiplicar por 4, ou eu vou somar aquele número 4 vezes, certo? Olha o exemplo, desculpa, olha o exemplo que eu separei para você aqui. Para saber, por exemplo, o quádruplo do número 2, eu faria a multiplicação por 4. É o mesmo que 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, que vai dar o resultado 8. Eu posso também repetir o número 2 4 vezes para saber o quádruplo.
Então, 2 mais 2, mais 2 e mais 2 dá igual a 8. Então, para eu saber o resultado do dobro, do triplo e do quádruplo, é simples, basta fazer a multiplicaçãozinha. E é por isso que o resultado do dobro, do triplo, do quádruplo, do quíntuplo, que não está aqui no seu livro agora, quando eu faço, eu estou usando o cálculo da multiplicação. Olha essa imagem que tem no seu livro, aí na página, lá na página 59. Leia comigo, por favor. Você pode ler do seu livro ou aqui comigo. Os resultados de multiplicação, quando eu falo de dobro, é o resultado da multiplicação por 2. Quando eu falo triplo, é o resultado da multiplicação por 3. E 4 é o quádruplo, é o resultado da multiplicação do 4. Então, vamos ler. Os resultados, as multiplicações por 2, a gente fala que são os dobros. Por 3, os triplos. Por 4, quádruplos. Os nomes dobro, triplo, são bastante usados no nosso dia a dia. Quádruplo, quíntuplo, a gente já não usa tanto, né? Não é muito usado. Então, para facilitar, podemos dizer que os resultados de todas as multiplicações, nós podemos dizer que são múltiplos. Quando eu digo, por exemplo, o dobro de 3, 6. 3 mais 3, 6. Então, 6 é o múltiplo do 2, do dobro, ok? Bom, essa pequena explicaçãozinha vai te ajudar a responder os exercícios da página 57 até a página 60. Eu vou deixar em seguida também a explicação da professora do positivo, que vai te ajudar e tirar dúvida com esses exercícios, para que nas lives que faremos em seguida, possamos fazer a correção e tirar dúvida se você ainda ficar com dúvida. Tudo bem? Beijos e até a nossa live. Descobrir a quantidade de botões de uma coleção, Maria foi contando de 2 em 2. Cláudio, de 3 em 3. Regina, de 4 em 4. Certo? Todas as crianças disseram que havia 48 botões na caixa. Então, olha lá. A Maria foi contando de 2 em 2. Então, ela começou 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, até chegar em 48. O Cláudio foi de 3 em 3. 3, 6, 9, 12 e assim por diante. A Regina de 4 em 4. 4, 8, 12, 16. Quem vocês acham que acabou primeiro? A Regina, né? Porque ela contou bem rápido, ela contou de 4 em 4, né? Beleza. Então vamos para a seção Diga aí. Escreva a sequência de números que cada um usou para chegar a 48. Então vamos lá. A Maria foi de 2 em 2. Então ela escreveu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48. Ixi, eu aposto que foi a que demorou mais. O Cláudio contou de 3 em 3. Olha como ficou menor a sequência dele, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Já a Regina, olha lá que pequena que ficou a sequência dela, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48, ok? Beleza? Quantos números há na sequência de 2 em 2 até 48? Qual é a relação desse número com 48? Não, agora vocês
vão pausar o vídeo e vão contar quantos números tem na sequência da Maria, tá? Que é a sequência que vai de 2 em 2. Prontinho? Contaram? Então, vamos ver se vocês contaram certo, tá? Nós temos 24 números. 24 é a metade de 48. Se ela contou de 2 em 2, né? Então, nós temos ali 24 números. 48 dividido por 2. Quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números da sequência de Maria? Então, vamos ver lá nas unidades. 2, uma unidade, né? 4, uma unidade. 6, 8. Aí, próxima unidade é 0, né? Esquece a dezena, olha só para a unidade. 0. Então, eu tenho lá 2, 4, 6, 8, 0. 2, 4, 6, 8, 0. 2, 4, 6, 8, 0. Olha que legal. É uma sequência, né? Ele vai numa sequência. E quantos números tem nessa sequência das unidades? Para repetir e começar a sequência novamente, ó. 2, 4, 6, 8, 0. São quantos? 5. Depois começa de novo, ó. 2, 4, 6, 8, 0. Depois de novo, 2, 4, 6, 8, 0. E assim vai, né? Então, os algarismos que aparecem nas unidades são 2, 4, 6, 8 e 0, ok? Página 57 ainda a gente tem ali. Por que só aparecem algarismos pares nas unidades da sequência de 2 em 2? Essa sequência foi formada pela contagem dos botões, por isso ela começa em 2. Podemos ter esse tipo de sequência começando com qualquer número. 6, 8, 10, 12, 14, 16. É uma sequência de 2 em 2 que começa em 6. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. É uma sequência de 2 em 2 que começou lá em 28. Cada termo desse tipo de sequência é resultado de uma multiplicação por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 15, 30. E assim por diante. Beleza? Tranquilo, né? Podemos dizer também que há uma sequência de dobros. O número 16 é o dobro de qual número? E o número 50 é o dobro de qual número? Então, essa é fácil, né? O 16 é o dobro de 8, porque 8 mais 8, 16. 8 vezes 2, 16. E 50 é o dobro de 25, porque 25 mais 25, 50. 25 vezes 2, 50. Como você pensou para responder a essas perguntas? E aí, pessoal, agora eu quero que vocês conversem sobre isso com o adulto que está aí assistindo esse vídeo com vocês, tá bom? Qual a relação entre o dobro, o triplo e a multiplicação? E a soma? Qual relação essas operações têm, ok? Depois, a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente vai lá para a seção lápis na mão, na página 58. Nessas atividades, você vai usar as sequências que escreveu para as contagens dos botões. Copias em uma folha separada para facilitar a consulta. Então, ó, aqui a gente vai utilizar a do Cláudio. Ó, observe a sequência de 3 em 3, que é a sequência do Cláudio. Quais algarismos aparecem na ordem das unidades? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no 2 em 2. Vamos fazer para a sequência de 3 em 3 e olhar só a unidade, tá? Então, esquece a dezena por enquanto e vamos lá para a unidade. Nós temos nas unidades 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9, 4, 5, 8, certo? Então, quais são os algarismos que aparecem? Ó,
aparecem todos os algarismos de 0 até 9, na ordem das unidades dos números dessa sequência, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Letra A. Escreva os algarismos das unidades na ordem que aparecem na sequência. Então, ó, a ordem que eles aparecem é essa daqui, tá? Eu falei com vocês e agora a gente vai escrever essa ordem lá na letra A. Então, fica 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8. Beleza? Página 58, letra B. Se Cláudio continuasse contando qual seria o próximo número nessa sequência, e depois desse, qual seria e o seguinte? Então, a gente teria 51, 54, 57, já que ele está contando de 3 em 3, tá bom? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Beleza? Letra C. A sequência de 3 em 3 que estamos usando começa em 3 porque foi usada para contagem, mas ela poderia começar com qualquer número. Tipo, começando com 15. A gente tem 15, 18, 21, 24, 27, 30 e 33. Porque ela começou no 15 e ela vai de 3 em 3. A próxima começou no 42. E a gente tem 42, 45, 48, 51, 54, 57. Essa sequência começa em 42 e continua de 3 em 3. Essa é uma sequência de triplos. Cada termo é resultado de uma multiplicação por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 11, 33, assim por diante, tá? Escreva 6 termos da sequência de triplos que começa em 60. Então, a gente tem, ó, 60, 63, 66, 69, 72, 75, tá? São números que começam com 60, né? Começam em 60 e vão de 3 em 3. Escreva 6 termos da sequência de triplos que termina em 90. Então, a gente tem 75, 78, 81, 84, 87, 90, tá bom? Para ficar mais fácil, começa no 90 e vai diminuindo para vocês verem como a gente chega no 75, tá bom? Aí tem um QR Code. Esse QR Code é um cálculo com dobro e triplo, tá? É bem legal. Então, vocês podem acessar com o aplicativo RA Positivo pelo celular, ou vocês também encontram esse mesmo jogo, né, calculando com dobro e triplo lá no Positivo On. Então, acessem lá, positivoon.com.br, matemática, e aí vocês vão em Para Saber, visualizar conteúdo digital do volume 2 do livro de vocês. Aí vocês vão lá naquele ícone que tem ali, em receitas, tá bom? Beleza? E aí vai ter essa carinha aqui, esse jogo, tá? Tem uma musiquinha e aí ele vai falando o que vocês precisam fazer, ok? Então, depois que vocês trabalharem com esse jogo lá no Positivo On, volta aqui para a gente continuar as atividades, tá? Então, continuando, página 59, a gente tem exercício letra D. O primeiro termo de uma sequência de triplos é um número terminado em 4. Qual é o algarismo das unidades dos próximos 3 números dessa sequência? Então, a gente tem 7, 0 e 3, beleza? Letra F. Caiu um pingo de tinta sobre o terceiro número de uma sequência de 3 em 3, e apenas o algarismo da unidade ficou visível. Sabendo que os números dessa sequência estão entre 40 e 65, você consegue escrevê-la? Então, para facilitar, vamos escrever aqui todos os números entre 40 e 65. Lembrando que entre 40 e 65, então o 40 e o 65 não entram. A gente tem 41, 42, 43, 44, 45 e assim por diante até chegar lá no 64, certo? Nós sabemos que tem um pingo de tinta ali, né? Foi derrubado lá uma tinta no número que fica na dezena.
né? A unidade ainda está visível ali. E essa unidade é 1. Então, eu coloquei em negrito aqui para vocês todos os números nessa sequência entre 40 e 65 que terminam, né? Que tem o 1 ali na unidade. Então, vamos lá. Se fosse o 41, né? Que tivesse ali atingido pela tinta, teria números para eu colocar antes dele? Não, né? Então, não é o 41. Vamos ver. Poderia ser o 61? Vamos ver? 61. Ele está indo de 3 em 3. Então, o próximo seria o 61, 62, 63, 64. Beleza, está ali. Só que eu tenho mais 2 números depois do 64, que vão de 3 em 3. E aí eu não tenho, porque a minha sequência acaba em 64. Então, também não pode ser o 61. Então, só restou uma opção, o 51. Então, o número que está ali escondidinho pela tinta é o 5. Aí, vamos lá. Contando de 3 em 3, 51. 52, 53, 54, certo? Depois, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, o último número ali, 60. Agora, vamos diminuir. 51, certo? 50, 49, 48. Então, o 48 vai ali. 47, 46, 45. Então, 45 é o primeiro número. Ok, pessoal? Agora a gente vai para o exercício 2. Observe a sequência de 4 em 4. Então, ó, eu já coloquei a sequência ali embaixo, é a sequência da Regina. Letra A, assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Então, vamos lá. Temos a primeira afirmação ali. Aparecem todos os algarismos de 0 a 9 na ordem das unidades? O que vocês acham? Não, né? A gente tem uma sequência aqui. 4, 8, 2, 6, 0. Depois começa de novo. 4, 8, 2, 6, 0. Depois começa de novo. E assim por diante, tá? Então, essa alternativa é falsa. Essa sequência tem 12 termos. Quantos termos essa sequência tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa afirmação é verdadeira. Todos os algarismos das unidades são pares? São, né? Todos os algarismos das unidades são pares. Os algarismos das unidades não se repetem na mesma ordem? Eles repetem, a gente acabou de ver que é uma sequência, depois essa sequência vai se repetir. Então, essa alternativa é falsa. Depois de um número terminado em 0, vem um número terminado em 2. Ah, não, né? Depois de um número terminado em 0, o próximo número vai terminar em 4. Então, essa alternativa também é falsa. Beleza, pessoal? Letra B. Escreva os algarismos das unidades na ordem que aparecem. Então, beleza, a gente vai escrever lá 4, 8, 2, 6, 0. Essa é a sequência e depois ela vai se repetir, tá bom? Essa ordem é a mesma da sequência de dobros? Vou colocar a sequência de dobros aqui para vocês relembrarem, ó. A sequência de dobros a gente tem 2, 4, 6, 8 e 0. A sequência é a mesma? Não, né? A sequência é diferente, ok? Agora a gente vai para a letra C. Se Regina continuasse contando, quais seriam os próximos números na sequência? Então, 52, 56, 60 e assim por diante. Letra D. Essa sequência é formada por resultados de multiplicações por qual número? Essa é bem fácil, né? São resultados da multiplicação por 4. Os resultados de multiplicações por 2 são dobros, por 3 são triplos e por 4 são quádruplos. Os nomes dobro e triplo são bastante usados no dia a dia, mas quádruplo não é muito usado. Para facilitar, podemos dizer que os resultados de multiplicações são múltiplos. Os dobros são múltiplos de 2, os triplos são múltiplos de 3 e os quádruplos são múltiplos de
4, ok? Letra E. A mancha de tinta em cima do número só permite ver os algarismos das unidades. Será que esse número é de uma sequência de múltiplos de 4? Explique sua resposta. Pode ser uma sequência de triplo? Se acha que sim, escreva uma usando números maiores do que 30. Então, pessoal, o que vocês acham? Pode ser uma sequência de 4? E aí? Não, né? Por que não? Porque nós vimos que uma sequência de múltiplos de 4, ela é formada por números pares, né? E o 5 é um número par? Não, né? Então, não pode ser um número que essa sequência ela não pertence a múltiplos de 4. Não pode ser um número que pertence a essa sequência. Pode ser um número que pertence a uma sequência de triplos? Pode, né? E aí a gente tem como possível resposta 36, 39, 42, 45, 46, 48 e 51. Ou 66, 69, 72, 75, 78, 81, tá bom? Mas existem outras respostas que também são possíveis, tá? Então, pode ser uma sequência de triplo? Pode sim. E aqui eu coloquei duas como exemplo, mas existem várias outras, tá bom? Beleza? Exercício 3. Todos os múltiplos de 4 estão na sequência de dobros, certo? Confira lá. Então, vamos conferir junto? A gente tem aqui todas as sequências. A sequência da Maria, que vai de 2 em 2, a do Cláudio, que vai de 3 em 3, e da Regina, que vai de 4 em 4, certo? Agora, os múltiplos de 4 estão na sequência de dobro? Vamos verificar? O 4, que é o primeiro termo da sequência que vai de 4 em 4. Ele tá lá na sequência que vai de 2 em 2, na sequência da Maria? Tá, né? Coloquei uma flechinha para vocês verem lá, uma setinha, ó. O 8 tá nessa sequência da Maria? Tá. O 12 também. 16 também. O 20 também. 24 também tá lá. 28, 32, 36, 40, 44 e 48. Todos os números que são múltiplos de 4 também são múltiplos de 2. Olha que legal que a gente aprendeu agora, certo? Então vamos continuando lá, ó. E dos triplos? Quais estão na sequência de dobros? Escreva a sequência de dobros até 60 e circule os triplos que aparecem nela. Então vamos lá, ó. Eu escrevi aqui a sequência, tá? Nós temos a sequência que vai de 2 em 2, que é a sequência dos dobros, até o número 60, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, ok? Aí é para a gente circular os triplos que aparecem nela. Então, vamos lá, eu coloquei a sequência nossa novamente aqui. Primeiro de tudo, a gente vai fazer aqui com as setinhas, igual eu fiz na de dobro e na de quádruplo, tá? Agora a gente vai olhar na sequência de triplos e ver quais números estão na sequência de dobro. Então, a gente tem primeiro ali o 6, né? O 9 tá lá? Não. E o 12? Tá. O 15 tá lá? Não. E o 18? Tá. O 21? Não. O 24? Sim. 27? Não. E o 30? Também tá lá. 33? Não. 36? Sim. 39? Não. 42, tá? 45 não. E 48 também. Olha, eu deixei esses números em negritos, né? Nessa sequência, a gente só foi até o 48 porque só tem 48 botões. Na que vocês precisam escrever na atividade é para ir até o 60. E agora a gente vai circular os números que estão no dobro também, tá? Então, a gente tem ali o 6, que está na sequência de triplo e dobro também. O 12, o 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60, ok?
É verdade o que o personagem está pensando? Vocês sabem explicar isso? Circulou apenas os números pares. Por que que a gente circulou só os pares? É como se a gente fosse ali na sequência dos triplos e circulasse todos os pares que aparecem nessa sequência de triplos, porque todos os números pares estarão na sequência de dobro. Por que será? Então, conversa agora com o adulto que está assistindo esse vídeo com você. Por que será que isso está correto? Por que será que todos os números que são pares na sequência de triplo também estão na sequência do dobro? Beleza? Continuando aqui, exercício 4. Observe as sequências e identifique como cada uma é formada. Então, aqui a gente tem uma tabela, né? Essa tabela tem quantas entradas? Duas. A gente tem uma entrada para sequência, aí vai aparecer a sequência lá para vocês, e uma entrada para formada por múltiplos de. Aí vocês têm que dizer o múltiplo de que número os números dessa sequência são. Fique atento, porque vão aparecer múltiplos de outros números. Então vamos lá. Nós temos a primeira sequência, 72, 76, 80 e assim por diante. Então vamos lá, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Então essa sequência está indo de 4 em 4. Então ela é formada por múltiplos de 4. 72, 73, 74, 75. Opa, 3, né? 75, 76, 77, 78. Então, essa sequência está indo de 3 em 3, ela é formada por múltiplos de 3. 5, 10, 15, 20, 25. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então, tá indo de 5 em 5. 30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante. Tá indo de 10 em 10. 156, 158, 160. Tá indo de 2 em 2. 156, 159, 162. 3 em 3. Próximo. São múltiplos de 4. Próximo, múltiplos de 10. Próximo, múltiplos de 2. E múltiplos de 5. Ok? Beleza? Letra A. Você reparou que tem 3 sequências que começam em 156? Ó, eu coloquei elas aqui em amarelo. Qual delas chega antes em 168? Ó, o 168 onde tá? Qual que chegou antes? A que foi de 4 em 4, né? Ó, a sequência de múltiplos de 4 chega antes em 168. Letra B. O número 480 é o primeiro termo de uma das sequências. Ele é o dobro de qual número? Essa é fácil, né? O 480 é o dobro de 240, certo? Letra C. Nas sequências de múltiplos de 10, todos os números terminam em 0. E nas sequências de múltiplos de 5, como são os algarismos das unidades? E aí, pessoal? Nós temos aqui a sequência de 10, que terminou em 0, e a sequência de 5, que terminou em 5 e 0. Então, são alternadamente 5 e 0. Exercício 5. Escreva uma sequência de múltiplos de 5 com 8 termos e circule nelas os múltiplos de 10. Então, vocês vão escrever uma sequência de múltiplos de 5, tá? Existem várias maneiras, tá bom, pessoal? Eu vou escrever um exemplo aqui e vocês aí de casa escrevam um diferente do que eu fiz aqui, tá bom? Então, eu coloquei essa sequência: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Agora, vamos circular os múltiplos de 10. Nós temos o 40, 50, 60 e 70. São múltiplos de 10. Quantos termos você circulou? Eu circulei 4 termos.